Meus irmãos, estão no dia 21 de setembro, quinta-feira, festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa em casa de Mateus. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós estamos celebrando a festa de São Mateus, apóstolo de Jesus. E justamente hoje a igreja nos propõe o evangelho do chamado de Mateus. Mateus, como nós escutamos aqui nas descrições, da perícope, ele era um cobrador de impostos, estava sentado na coletoria de impostos e disse: "Vem e segue-me." Então aqui Jesus fez uma chamada a este personagem chamado Mateus. A primeira coisa que nós podemos encontrar como reflexão para nós neste dia ao escutar esse evangelho, Jesus nos chama na condição em que nós nos encontramos de nossa vida. Independente de como nós nos encontramos, Ele pode nos chamar a qualquer momento para poder servi-lo. Muitas vezes, as pessoas moralistas dizem assim: esse aqui não tem condições, então, porque se comporta mal, não condiz com aquilo que é nossos pensamentos e assim por diante. Na verdade, olha o que Jesus aqui nos ensina. Mateus era um cobrador de impostos, ele era mal visto. Mateus naquela época, todos os cobradores de impostos eram mal vistos, não eram bem relacionados com as pessoas, porque justamente alguns eram corruptos. Jesus passa, e depois que Jesus passa e diz: "Vem, segue-me", Mateus vai conviver com Jesus, vai escutar Jesus, acompanhar Jesus em todos os momentos, e ali, quem sabe, ele vai ter a conversão de toda a sua vida. O que o Evangelho de hoje nos ensina, meus irmãos e irmãs? Portanto, que nós podemos ser chamados a qualquer momento da nossa vida, independente das situações, e que na nossa vida, independente do que vivamos ou do que sejamos, Jesus tem o poder de nos curar, Jesus tem o poder de nos converter, Jesus tem o poder de nos mudar, Jesus tem o poder de nos ensinar aquilo que precisamos para que possamos dar continuidade à nossa vida, porque é justamente para isso que Ele veio também. Ele dá aqui uma resposta esplêndida para os fariseus, dizendo: olha, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, de fato, quantas doenças espirituais podemos ter na nossa vida? E Jesus é aquele que pode nos curar. E por isso, Ele pode nos chamar para servi-lo em qualquer circunstância, situação da nossa vida. Meu irmão e irmã, portanto, sinta hoje: Deus me chama para quê? Ele já me chamou. E o que eu posso fazer por Ele, independente do que eu sei ou do que eu não sei? E como eu posso permitir que Ele possa me ajudar naquilo que eu preciso? E que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.